Essa avaliação de bens ela tem um diferencial em relação aos bens que estão em garantia real. Então imagine um veículo que está penhorado, ou então um veículo que está no leasing perante um banco, entendeu? Então um banco é como se ele fosse sócio daquele bem. Em que ponto a gente vai poder negociar? Tem que sentar com o banco, tem que dialogar com ele para verificar como eu faço essa relação. Então eu tenho que avaliar o bem, tenho que ter autorização desse bem, desse parceiro, né, desse credor, para efetivamente fazer essa alienação, para poder utilizar esse recurso, né? E isso está disciplinado no artigo 83 e no artigo 108, parágrafo 5º da Lei de Falência, tá bom? Eu tenho que tomar uma cautela diferente em relação a esse bem, porque essa pessoa, eu posso viabilizar determinados procedimentos ou até inviabilizar determinados procedimentos em razão do mau procedimento que está aqui. Tem que negociar com o cara. São impioráveis vários bens, estão no artigo 108 da Lei de Falência, parágrafo 4º, né? Aliás, desculpa, não são arrecadados. O artigo 108, parágrafo 4º diz que os bens impioráveis eles não são arrecadáveis. Então eles não vão para dentro debaixo da asa do próprio administrador da falência. O administrador não vai arrecadá-los, ele vai mantê-los na posse efetivamente do proprietário da empresa, do empresário, tá? É importante que o artigo 833 e 834 do CPC destaca quais são os bens impioráveis. Eu só vou exemplificar 2 ou 3 aqui, por exemplo, a casa que é bem de família e os móveis pertencentes a essa casa. Vamos lá, as roupas pessoais, os utensílios pessoais. Agora, eu tenho que destacar também, certo, que os ganhos e honorários dessa pessoa, fora aquilo que é produto de dentro da empresa, efetivamente, eles também são impioráveis, porque eles têm natureza alimentar, tá? Agora, se ele tiver, por exemplo, obras de arte, se ele tiver joias, se tiver bens de altíssimo valor, automaticamente isso aí é penhorável. Veículos, por exemplo, veículos de alto valor são penhoráveis, ele pode penhorar para trazer para poder executar esse processo. Poupança, ei professor, poupança seguro de vida, até 40 salários mínimos não é penhorável. Depois de 40 salários mínimos é penhorável, é arrecadável. Então, você pode arrecadar esses bens a partir desse valor, tá bom? Vamos lá. O estabelecimento, baseado no artigo 109 da Lei de Falência, ele vai ser lacrado. Na medida em que for determinada a falência, vai ser lacrada e efetivamente vai ser controlado o acesso do empresário e da alta administração da empresa em si, tá? E aí, na própria porta do estabelecimento vai ser fixado a nota, né, de que a empresa entrou em falência, ou seja, a sentença declaratória vai ficar na porta da empresa para todo mundo saber que a empresa faliu. Tá? Isso não impede a empresa de trabalhar, como a gente viu. O Conselho de Credores, a pedido do administrador judicial e o juiz da falência, vão decretar a possibilidade da empresa continuar operando. Lembro, por exemplo, o caso da Varig, que operou na Varig logo até 2012. Então, a empresa que faliu em 88, nem era vigente essa lei. Importante a gente perceber que, sendo viável determinado produto, determinado projeto e tendo contratos abertos, dar vazão a esses contratos pode ser importante para você pagar os seus credores e efetivamente manter um processo saudável para a execução dessas dívidas, tá bom? Todo bem que for arrecadado tem que ser submetido a um documento chamado auto de arrecadação, e o auto de arrecadação possui um auto de avaliação interna, ou seja, um documento de avaliação técnica do valor do produto que vai ser feito, já fazendo constar as melhores formas para você fazer o procedimento de alienação desses imóveis. É claro que desses móveis, de qualquer bem que esteja ali dentro. É importante a gente ressaltar que em determinado momento a gente pode negociar com o próprio Conselho de Credores para que, em vez de pagar em dinheiro, que se pague em produtos aquilo que for necessário. Por exemplo, com veículos, a empresa, se a gente for fazer o processo de venda de determinado produto, é melhor você trocar às vezes por um equipamento que está lá, que vai ser mais barato para a empresa que está recebendo, trabalhando dessa forma, e vai poder perdoar uma dívida maior. Os dois estão ganhando dentro dessa relação, tá bom? O prazo, a partir do momento que houve a arrecadação de determinado bem, o prazo para fazer o relatório para o juiz, para fazer esse auto de arrecadação é de 30 dias. Tá? A alienação deve acontecer logo na sequência. Tá bom? Detalhe, o falido ele tem direito de saber a respeito das avaliações que foram feitas, contrapor essas avaliações, embargar esses atos que forem praticados, e ele tem que assinar. Mas pode ser que ele não queira assinar. Se ele não quer assinar,
duas testemunhas, você resolve, você supra a assinatura da pessoa, tá bom? É assim que é produzido dessa forma, tá? A produção de renda na massa falida, eu quero que vocês entendam, a manutenção do trabalho na massa falida é possível, como eu já disse para vocês, a pedido do administrador que fez a avaliação da empresa, ele vai pedir para o conselho de credores, e do conselho de credores o juiz vai poder fazer essa análise, e é o juiz que autoriza a empresa a continuar operando se for o caso. Isso existe para você impedir o agravamento da situação das dívidas da empresa, tá? E você vai poder produzir renda, e produzindo renda automaticamente pagar parte dessas dívidas, literalmente isso é muito importante, tá? Contudo, qualquer tipo de contrato produzido nessa relação, retirando-se o aval do conselho de credores ou até mesmo do juiz, podem ser rescindidos imediatamente e automaticamente os bens que forem empenhados serem colocados para serem alienados, tá bom? Isso está no artigo 114 da Lei de Falência, importante para vocês essa relação, tá bom? Adjudicação imediata dos bens pelos credores. Vamos lá, o que acontece? O que é adjudicação? Adjudicar é você criar laços, criar novos laços jurídicos dessa forma, tá bom? Então o que acontece? O juiz da falência ele pode simplesmente autorizar os credores, e respeitando a ordem de preferência deles, para que eles possam efetivamente adjudicar os bens arrecadados. Então, por exemplo, existem bens lá que são interessantes para empresas que estão lá com dívida com a empresa falida, automaticamente pode chegar lá e falar, eu quero trocar minha dívida por isso. Se você respeitar a ordem efetivamente de preferência no pagamento das dívidas, isso pode ser feito tranquilamente. O corpo conselho de credores pode aceitar que ao invés do bem ser, por exemplo, alienado, ele seja trocado pela dívida em relação às empresas que têm dívida contra a massa falida. Tudo bem? E a venda antecipada dos bens, ela pode acontecer, principalmente quando eu tenho, vamos lá, alguns bens que são bens de consumo rápido. Então eu tenho comida. Então, comida tem que vender, pode ficar guardada lá. Eu tenho tecidos, material de informática, eu tenho coisas que se eu não der vazão, eles vão perdendo o valor de mercado, tá? A depreciação desses valores é muito importante. Ou então eu tenho um bem que eu tenho uma máquina que precisa de manutenção constante. Eu tenho um avião, o avião fica parado lá, se ele ficar parado sem manutenção, ele vai ficar perdendo o valor de mercado. Então, automaticamente, pode ser colocado na mesa a necessidade para se vender esses bens, e um conselho de credores autorizando, e eu, o juiz, concordando com isso, esses bens podem ser vendidos em até 48 horas. Tá? Tem que ter autorização judicial para isso. Bom? Beleza, pessoal. Então a arrecadação é super simples. Qualquer dúvida vocês podem me apresentar pelo Classroom tranquilamente. E amanhã estamos no encontro no Zoom para discutir exatamente esta aula que está aqui. Então, se vocês puderem assistir o vídeo antes, assista o vídeo antes. Manda lá o joinha lá no nosso canal e a gente está aí porque deve. Valeu, gente. Lava a mão. Importante. Tchau.